Oitavo ano, nós vamos a correção das nossas atividades 8. Nosso primeiro exercício é o número 20. Marque com X as sentenças que representam uma equação. Para ser uma equação, precisa de ter um sinal de igual e precisa ter uma variável, uma letra que representa um valor que você não sabe, um valor desconhecido. Na letra A, nós temos 5 mais 3 igual a 8. Isso é uma expressão numérica, porque você só tem valores numéricos, você não tem a variável. Então, não é uma equação. Letra B, 5 mais 3 igual a x. É uma equação porque você tem a igualdade e tem o x, que representa o valor desconhecido. Letra C, x mais 3x ao quadrado. Você tem a variável, o x, mas você não tem o sinal de igual. Então, não é uma equação. Letra D, 3x ao quadrado menos 5 igual a 2y. Aqui nós temos uma equação porque você tem a igualdade e tem a variável, que é o x e o y. Letra E, 1 sobre x mais 1 sobre y igual a 2. Também é uma equação, porque eu tenho uma igualdade e eu tenho as variáveis x e y. Então, as equações são letra B, D e E. Nosso próximo exercício é o número 21. Resolva as equações fracionárias a seguir. Bom, numa equação, eu preciso deixar de um lado os termos que têm letra e do outro os termos que não têm letra. Nesse caso, nós temos 4 quintos menos 1 sobre x igual a 17 sobre 15. Eu vou mudar o termo 4 quintos para o segundo membro e ele vai passar negativo. Os demais você vai simplesmente repetir. Eu vou repetir o primeiro membro, menos 1 sobre x, e eu precisaria calcular o mínimo múltiplo comum de 15 e de 5. Mas o mínimo múltiplo comum de 15 e 5 é o próprio 15. Agora eu vou dividir 15 pelo denominador 15, que vai ser 1, e multiplicar pelo numerador 17, 1, que é 17. 15 dividido por 5 é 3, e vou multiplicar o 3 por 4, 12. Eu vou repetir esse sinal negativo. Menos 1 sobre x vai ser igual, então, 17 menos 12, 5, e vai repetir o denominador 15. Agora, eu vou multiplicar fazendo um x, porque os lados são proporcionais. Então, x vezes 5, 5x, menos 1 vezes 15, menos 15. Eu mudo o 5 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. Menos 15 dividido por 5, menos 3. Letra B. 4 sobre x menos 1 e igual a 3 sobre x menos 2. Como nós estamos falando aqui de uma igualdade entre duas frações, você pode multiplicar fazendo x. Então, você vai multiplicar o 4 por x, 4x, o 4 por menos 2, menos 8, igual 3 vezes x, 3x, e 3 vezes menos 1, menos 3. Agora, eu vou repetir o 4x e vou trocar o 3x do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar subtraindo. Vou repetir o menos 3 e eu vou trocar o menos 8 do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar somando. 4x menos 3x, 1x, ou simplesmente x. 8 menos 3, 5. Então, x é igual a 5. Na letra C, nós temos 5 sobre x menos 3, igual a 3 sobre 5 menos x. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar fazendo um x. Eu vou multiplicar o 5 pelo 5, 25. O 5 pelo menos x, menos 5x, igual 3 vezes x, 3x, e 3 vezes menos 3, menos 9. 25 menos 5x é igual a 3x menos 9. Eu vou organizar, vou manter o menos 5x no primeiro membro e vou trocar o 3x do segundo para o primeiro e ele passa negativo. Nós vamos manter o menos 9 e vamos trocar
o 25 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar negativo. Menos 5x menos 3x menos 8x igual menos 9 menos 25 menos 34. O menos 8 está multiplicando, passa para o segundo membro e ele vai ficar dividindo. Menos 34 menos 8. Como o 34 não divide por 8, você vai simplesmente simplificar a fração, porque os dois são pares e você pode simplificar por 2. Lembrando que quando eu estou dividindo dois números negativos, a resposta é positiva. 34 dividido por 2, 17. 8 dividido por 2, 4. Então, x é igual a 17 sobre 4. Atividade 23. Considerando como conjunto universo o conjunto dos reais, determine o conjunto solução das seguintes equações e classifique-as quanto à impossibilidade, identidade e normalidade. Ela vai ser impossível se você não conseguir determinar um valor para x. Ela vai ser normal se você conseguir determinar um valor para x. E ela vai ser identidade se você conseguir vários valores para x ou qualquer número no conjunto dos reais para ser o valor de x. Então, você vai resolver a equação e entender qual delas é a classificação. Na letra A, nós temos 3x menos 5, menos 1, igual a 5 mais x mais 2x. Sempre começa pelo parênteses. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Igual a 5 mais x mais 2x. Eu vou repetir o 3x do primeiro membro. E eu vou somar x mais 2x, 3x. Agora eu vou mudar ele do segundo membro para o primeiro e ele vai ficar negativo. O 5 eu vou repetir e o 3 é negativo, passa positivo. 3x menos 3x é 0x. 5 mais 3 é 8. Então, 8x é igual a 8. Observe que o valor da expressão, o x tem que assumir para manter a igualdade. Então, eu preciso de um número, x, que quando multiplicado por zero, porque zero é o coeficiente numérico do x, seja 8. Mas nós sabemos que qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, o primeiro membro, independente do número que você escolha, a resposta vai ser sempre zero. Mas no segundo é 8. Como zero não é igual a 8, então a nossa equação é impossível. Letra B. 3x menos 1 igual a 8 mais 2x menos 11. Eu vou resolver primeiro o parênteses. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3, igual a 8 menos 11, menos 3, e repete o 2x. Eu vou repetir o 3x que está no primeiro membro, e o 2x positivo no segundo, passa para o primeiro membro negativo. Eu vou repetir o menos 3, que já existia no segundo membro, e o menos 3 do primeiro vai passar para o segundo e ele vai ser positivo. Eu tenho 3x, eu tiro 2x, eu fico com x ou 1x. Eu tenho 3 menos 3, 0. X é igual a 0. Aqui eu tenho uma afirmativa no qual só tem uma resposta. O x só pode ser 0. Então, a nossa equação ela é normal porque nós obtemos uma resposta para ela. Letra C. 3x menos 1 igual a 2x menos 1 mais x menos 2. Eu vou começar do parênteses. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Igual 2x mais x, 3x. Menos 1, menos 2, menos 3. Eu vou repetir o 3x no primeiro membro e eu vou trocar o 3x que está no segundo para o primeiro e ele vai passar negativo. Eu vou repetir o menos 3 que está no primeiro, no segundo membro, e eu vou trocar o menos 3 do primeiro para o segundo e ele vai passar a ser positivo. Eu tenho 3x
menos 3x, 0x. 3 menos 3, 0. 0x é igual a 0. Observe que aqui eu preciso de um valor x, que ao multiplicar por 0, seja o mesmo valor que está no segundo membro, que é 0. Qualquer número serve como resposta. Qualquer número, quando você multiplica por 0, é igual a 0. Então, como qualquer número que você escolha, você terá uma resposta certa, nós chamamos isso de equação identidade. Número 28. Qual deve ser o valor de x para que as frações algébricas x mais 2 sobre x e x mais 1 sobre x mais 3 assumam o mesmo valor numérico? Ele quer o mesmo valor para a primeira expressão e para a segunda expressão, e que tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo número para manter a resposta correta. Então, eu vou igualar essas duas equações. X mais 2 sobre x tem que ser igual a x mais 1 sobre x mais 3. Então, eu vou multiplicar x mais 2 com x mais 3 e vou multiplicar o x com o x mais 1. E encontrar o valor de x. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. Igual x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, 1x ou simplesmente x. Eu vou organizar e deixar no primeiro membro todos os termos que têm letra. Então, como só tem um x ao quadrado, eu vou repeti-lo. E vou mudar esse x ao quadrado que está no segundo membro para o primeiro, ele vai passar negativo. Eu vou somar no primeiro membro 3x mais o 2x, 5x, e eu vou mudar o menos, o mais x do segundo membro para o primeiro, e ele vai passar negativo. E o 6, que não tem x, eu vou passar ele do primeiro membro para o segundo, e ele vai ficar negativo. Bom, eu tenho x ao quadrado. Eu subtraio o x ao quadrado, eu fico com zero. Então, quando for zero, você pode cancelar. 5x menos x, 4x, igual a menos 6. Eu vou mudar o 4 do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar dividindo. Como 6 dividido por 4 não é exato, nós vamos simplificar. Repete o sinal negativo. 6 dividido por 2 é 3, e 4 dividido por 2 é 2. Como não tem como dividir mais, você deixa a divisão do jeito que está. Próximo exercício, número 24. Se x e y são números reais não nulos, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5 e xy é igual a 2, calcule o valor numérico da expressão y ao quadrado sobre x ao quadrado mais x ao quadrado sobre y ao quadrado mais 2. Bom, nós temos aqui uma expressão numérica e eu tenho que somar essas expressões. Porém, eu tenho uma que é o 2 que não tem denominador, mas as outras têm. Então, eu vou acrescentar o 1 e assim eu vou ter o denominador. Eu tenho que somar essas três frações. Quando você soma a fração, é preciso que os denominadores sejam os mesmos. Porém, aqui nós temos x ao quadrado, y ao quadrado e 1. Então, o que eu vou fazer é calcular o mínimo múltiplo comum de x ao quadrado e y ao quadrado. Do 1 não precisa. Bom,
Como x ao quadrado e y ao quadrado, para calcular o mínimo, você precisaria fatorar e eles já estão na sua forma fatorada, você simplesmente vai juntar os dois termos. Então, o mínimo vai ser x ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, vou substituir x ao quadrado, y ao quadrado e 1 por esse valor, por essa expressão. X ao quadrado vezes y ao quadrado, x ao quadrado vezes y ao quadrado, x ao quadrado vezes y ao quadrado. Agora, eu vou preencher o numerador. Você vai dividir esse valor que nós encontramos pelos denominadores. O que for igual, você cancela. Então, x ao quadrado vezes y ao quadrado dividido por x ao quadrado, você cancela os dois x ao quadrado, vai ficar apenas y ao quadrado para ser multiplicado com o numerador y ao quadrado, que vai ser y elevado à quarta. Faça o mesmo processo com a segunda fração. X ao quadrado e y ao quadrado dividido por y ao quadrado, eu vou cancelar os dois y e vai sobrar apenas x ao quadrado, que multiplicado por x ao quadrado, x à quarta. X ao quadrado e y ao quadrado dividido por 1 continua sendo x ao quadrado e y ao quadrado. Multiplicado por 2, 2x ao quadrado y ao quadrado. Bom, já que nós estamos somando, então eu vou repetir o denominador para as três frações, não precisa de repetir 3 vezes, uma vez só basta, e eu vou somar os valores do numerador. Como cada um tem letras diferentes, então você vai apenas escrever somando. Y ao quadrado mais x, y à quarta mais y, x à quarta mais 2xy elevado a 2. Bom, eu não tenho o valor de x à quarta, mas eu sei que isso é um trinômio. Por quê? Porque y ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 2 é o mesmo que o valor que nós temos, que é y elevado ao quadrado. O segundo termo também é elevado ao quadrado, x ao quadrado elevado a 2, x à quarta, e multiplica 2 vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, eu vou substituir todo esse numerador por y ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 2. Eu tenho um trinômio perfeito. E vou repetir o denominador de forma a deixar esse expoente 2 fora. Então, como eu tenho x ao quadrado e y ao quadrado, eu simplesmente escrevi xy e deixei o expoente fora do parênteses. Por quê? Eu sei o valor de y ao quadrado mais x ao quadrado. É 5, então vai ficar 5 elevado a 2. Eu também sei o valor de xy, é 2, então ele também vai ficar elevado a 2. X, 5 elevado a 2 é 25, e 2 elevado a 2 é 4. Nossa fração, 25 sobre 4. Pessoal, no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar a correção das nossas atividades.